aproveitar e fazer. Donos da Bola então no ar, a gente vai falar muito sobre a questão dos sorteios, Sul-Americana, Copa Libertadores, sejam todos muito bem-vindos. Estou recebendo aqui mais uma vez Bruno Garcês, o chileno, para falar exatamente sobre o sorteio e o que ele projeta. Vamos começar pelo Atlético então, Grupo G da Libertadores, Peñarol, Rosário e Caracas, Bruno Garcês. Peñarol está liderando lá com sobras, não é um campeonato forte, que tem muita qualidade e tal, mas os caras estão liderando. O Gabriel destacou, aliás, parabéns ao Gabriel aí, um material muito bem feito, muito bem elaborado, né? Então, parabéns ao grande Gabriel. E o Rosário, estava até trocando uma ideia com o Eltinho ali, o Rosário vive um problema lá em Rosário de violência. Eu não sei até que ponto isso pode mexer com a cabeça dos jogadores, mas é um problema muito sério. O Elton estava fazendo um levantamento de crimes cometidos lá, de mortes em Rosário. O negócio praticamente dobrou no mês de fevereiro, uma loucura. E Caracas eu acho que é mais pela distância. Tá errada a minha análise? Grande Bruno Garcês, bem-vindo. Boa tarde, eu estou falando boa noite aqui. Boa tarde a todos. Parabéns ao Gabriel pela matéria. Gostei bastante do resumo, como foi feito. Sim, eu acho um grupo acessível. Nós vamos falar do Cruzeiro também, mas eu acho que o Atlético conseguiu sair do River Plate, sair de outros times mais perigosos ainda. Como você falou bem, o Peñarol disputa um campeonato uruguaio que é fraco, há um bom tempo já que é fraco, ganha os seus jogos muito graças à individualidade de seus jogadores, que é o Léo Fernandes, Silveira, Cabreira, o próprio Darius que chegou agora, jogadores que estão reformulando o time, né? E o Diego Aguirre está tentando dar uma cara para ele, mas na parte coletiva é a maior crítica que eu tenho esse time do Peñarol, porque depende muito da individualidade. Lembra muito o Atlético do Filipão, vou ser bem sincero, tanto o Peñarol quanto o Rosário Central lembram muito o estilo de jogo do Filipão, que é depender das suas grandes figuras. A parte coletiva fica um pouco de lado, né? Aí a questão já entra na questão do Rosário Central. Eu penso que o pessoal está tenso aqui com a minha fala com relação a essa comparação ao Filipão. Mas é porque o Rosário Central tem um técnico também experiente, que é também quase na mesma linha, que é o Miguel Ángel Russo. Já dirigiu Boca, tem muita experiência. E foi assim que ele foi campeão da Copa da Liga Argentina, né? Com uma boa defesa, Maggio e Quintana na zaga, Kevin Ortiz na volante. Aí tinha Malcorra, Loveira e Campas, que decidiam lá na frente. E dependia demais desses caras lá na frente. E foi assim que ele foi campeão. A final é bem emblemática, a final contra o Platense, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, da final da Copa da Liga, o campeonato do segundo semestre da Argentina. Tava um jogo amarrado, truncado. Aí num lance individual do Loveira, sai costurando a defesa do Platense, faz 1-0, Rosário segura o jogo, 1-0 campeão. E foi assim a campanha toda do Rosário Central no Campeonato Argentino. Então chega assim para essa Libertadores. Com altos e baixos, dependendo que o Malcorra tenha uma noite maravilhosa, dependendo que o Campas tenha uma noite maravilhosa, e foi assim que está chegando também. Por isso está oscilando no Campeonato Argentino também. Porque ainda está na marcha 2, está na marcha 3. Os jogadores não estão ainda tinindo como estavam no final do ano passado. Então eu vejo acessível, times limitados taticamente, né? E aí o último que falta é o Caracas, que é um time de contra-ataque. Só chegou à final do Campeonato Venezuelano porque teve uma arrancada sensacional com bons jogadores lá na frente. O Léo Gonçalves gosta de um time atrás, linhas recuadas, usando a velocidade, perdeu o nigeriano Aquinhola, que era o principal jogador do time, foi vendido, e aí vai contar com isso. Bolas paradas, contra-ataque, e eu acho que nem Caracas é um time que assusta o Atlético. O Atlético tem que ganhar do Caracas lá, porque tem mais time. Agora, a questão aí é que o time se assemelha muito ao Rosário Central e ao Peñarol, porque não tem parte tática, não tem parte coletiva. Depende muito do Hulk e do Paulinho. Eles também precisam também do Léo Fernandes e do Malcorra. É o que pega, foi o que eu destaquei aqui, que a gente olha para a chave, o chaveamento, mas aí você olha para o Atlético. Né? E eu, sinceramente, vamos lá, a princípio, quando sai o adversário no grupo, aí você vai lá, já dá uma corrida de olho na tabela do campeonato em que ele atualmente está disputando. Você já imaginou, quando saiu lá, daí os caras do Caracas, do Rosário, do Peñarol, foram lá, existe um campeonato do condado, do estadual lá no Brasil, que nem é um brasileiro, e o Atlético em quarto geral no estado dele.
eles devem falar, bom, não, é um bicho que não assusta tanto. Eu acho que eles devem ter pensado a mesma coisa. Mas eles vão falar que o momento não é tão bom, analisando eu, de fora, analisando o Atlético, eu analisaria da seguinte forma, o momento não é tão bom, mas eu vejo a qualidade do elenco. Eles vão ver que aqui ainda se mantém o Hulk, que aqui ainda se mantém o Paulinho, então todas essas questões que tem o Gustavo Scarpa, que o Palmeiras já foi o terror do continente, ainda é um dos terrores, né, do continente. Então, esse tipo de análise vai ser feita. Voltando para a análise que tem que ser feita do Atlético, pensando na Libertadores e nesse grupo, já me preocupa o primeiro adversário, que é a distância. E como que vai ser feito esse movimento? Conversando agora há pouco com o pessoal do Atlético, o Atlético, ano passado, esteve na Venezuela para enfrentar, o jogo vai ser no mesmo estádio. O CV, o Olímpico. Isso, jogou contra o Carabobo. E a viagem, ela foi de quase, pegando todo o deslocamento do Atlético, de 15 horas. Então é quase um dia todo viajando. É um dia todo viajando. Entre as mobilidades que você tem que fazer. O Atlético fez um deslocamento de Belo Horizonte para São Paulo, Panamá, e lá no Panamá pegou um avião para ir para Caracas. Então todas essas movimentações pesam. E tem que lembrar que assim como o Atlético, o Cruzeiro também vai ter essa mobilidade da primeira rodada muito complexa. Porque tem um jogo de final de Campeonato Mineiro no dia 30 ou 31. Esse mês é até 30? É isso? 31. É 31, né? 31. Até 31. Você saca o negócio do dedo aqui? Saco, agora que eu lembrei. Mas é isso, 31, no dia 31, Atlético e Cruzeiro vão se enfrentar pelo primeiro jogo da final e depois já tem possivelmente um jogo no dia 3. O Atlético jogando em Caracas e o Cruzeiro jogando em Quito. Então, todas essas questões de mobilidade também vão ter que ser pensadas. Então, esse primeiro adversário do Atlético já é a distância. O Caracas é o time que o Atlético tem que ir na casa dele e buscar os 3 pontos. É um negócio que a gente... O ano passado, contra o Carabobo, o Atlético empatou ou ganhou? O primeiro jogo empata, né? Se eu não me engano, fugiu a memória aqui. Mas o Atlético, ele precisa ir para Caracas agora para buscar os 3 pontos. Empatou. Não tem outra justificativa, não tem outra explicação. O Atlético precisa ir para a Venezuela para conquistar esses 3 pontos. E lembrando, na Venezuela não é possível fazer o deslocamento, porque muita gente vai estar assim, por que o Atlético não investe num voo fretado? Não pode, porque lá só pode fazer o fretamento por empresas do próprio país. Então não adianta pegar um voo daqui e ir direto para lá, porque vai ser barrado. Então o Atlético segue esse voo normal. Total com escala dá quantas horas? O Atlético, ano passado, entre todos os movimentos que fez, deu 15 horas. 15 horas. Que aí você pega um voo Belo Horizonte, você Panamá, pensa assim, você falou, né? Não, primeiro é Belo Horizonte, São Paulo. Depois São Paulo, Panamá. Depois Panamá, Caracas. Freta daqui pro Panamá, ué? Exatamente, é isso que o Atlético tem que se movimentar, para lá fazer esse movimento de voo. Ô Valu, como é que você avaliou esse grupo do Atlético aí? E eu acho interessante a gente pensar, inclusive, o momento do Atlético também em relação à temporada e aos adversários até aqui. Valuzeiro, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para os amigos, telespectadores. A notícia boa é que isso será no próximo mês, né? A competição começa no próximo mês e não de imediato. E o Atlético ainda tem pelo menos um período de 2 semanas até a primeira partida do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Eu até falava com o Elton, falava ali na redação antes do programa. Claro que o Atlético conseguiu se safar, como disse bem o Bruno, daqueles grupos, né, mais complicados, com camisas ainda mais fortes, mas tem camisa forte aí nesse grupo do Atlético. Por mais que o Peñarol tenha sido foi derrotado ano passado pelo América de uma maneira bem contundente, aí é de cada um, né? Eu respeito muito camisas. Eu acho que elas não vencem os jogos, mas não é agradável você ir até a Argentina enfrentar o Peñarol. Não é agradável você ir até Rosário enfrentar o Rosário Central. Então, Uruguai, Peñarol. Oi? É que você falou Argentina. Você falou Argentina. Desculpa, pessoal. Ainda tô no sorteio. Tô que nem o Bruno, ainda tô na vibe do sorteio de ontem à noite, tô dando boa noite, então. Então, são jogos complicados. O Caracas acho que vai ser o fiel da balança aí. Realmente, o Atlético e os outros times têm que pensar em fazer realmente 6 pontos
contra o Caracas e o Rosário tem um jogador, o Bruno falou dele, e Léo Gomide, aliás, um abraço para o Léo Gomide, me Tá chamou vendo a a gente, atenção. Paulo? Tá vendo a gente? Não sei hoje, mas ontem estava ligado no sorteio da Sul-Americana, inclusive mandando sempre informações muito... O Maxi Louveira é um jogador que, se eu pudesse, eu traria, assim, no Oriental Magic para o Cruzeiro, viu? Ele estava no futebol grego, ele foi repatriado agora, no final do Campeonato Argentino, e ele fez o gol do título, né? É um Ele jogador joga onde? no Rosário Mas Central. o jogador engraçado do Rosário é o Malcorra. Ele tem uns mullets dos anos 80. Dos anos 80. Ele é um jogador bem atípico, assim. E ele era um ponta que virou um engante, virou um 10 do time. Tem que tomar muito cuidado com ele. Todas as bolas passam em cima dele. Então ele é o grande jogador do Rosário. Hoje é o Malcorra. Mas sem sombra de dúvidas, o Atlético é muito favorito a ser o primeiro colocado no grupo. Eu acho favorito. Não, eu acho muito favorito. Muito. não, Quando acho. você pega os elencos, né? Não É, dá- então é isso, o elenco é uma discussão, né? Mas aí a gente coloca elenco e desempenho, aí eu coloco Não, eu como tô colocando. favorito. Por elenco é muito favorito. É, por elenco é muito favorito. Então é esse o meu recorte. Né? O Thiago Fernandes, por elenco e por desempenho, o Atlético é muito favorito. Ah, muito favorito. Total, assim. Muito favorito. Num grupo como esse, o Atlético tem que passar. Ele tem a obrigação de se classificar como primeiro colocado. E aí, HG, a minha preocupação maior para o Atlético é já o chaveamento de oitavas de final, quartas de final, saber quem o Atlético vai enfrentar. Porque se for enfrentar os brasileiros, estão ganhando, todo ano aí o brasileiro ganha a Libertadores. Desde 2019, é todo ano um brasileiro. E aí pode vir argentino, palmada. Vem uruguaio, palmada. Vem chileno, palmada. Vem venezuelano, palmada. Então, minha preocupação de verdade pro Atlético é Flamengo, Fluminense, Posso? Grêmio. Esses são os times que, de fato, vão trazer preocupação pro Atlético nessa Libertadores. Campeão tá sendo- será brasileiro. tá sendo- Daqui a pouco eu quero abrir, Tem inclusive. tem dúvida que é o campeão Todas as brasileiro? chaves aqui tem. Todas as chaves aqui nós vamos abrir daqui Ô, a Everton. pouco. Até para você analisar também, os colegas e os demais colegas analisarem também, sobre quem teria dificuldade em seu respectivo grupo. Daqui a pouco você fala. Everton, depois do comentário do Thiago, eu lembrei do discurso dele na temporada passada. Superstição, como ele disse. Você quando lembra o que ele disse ontem? do Superstição. Não, do comentário... não, velho, eu vou te lembrar, é sobre fatos. Do comentário dele falando que o Atlético faria 18 pontos na fase de grupo. O América era favorito no Mineiro. O Atlético não fez. Pera aí, Thiago, deixa eu concluir o pensamento. Eu tô te pô. respondendo. Calma. Você disse que o América era favorito no Mineiro. Lembrei aqui sobre a história do cara bobo, porque ele ainda me deve um almoço. Estou cobrando no ar. O Thiago me deve um almoço ainda sobre o cara bobo. Porque no primeiro jogo, lá Faltaram na Venezuela, datas. o Atlético empatou em 0-0. E eu peguei e falei com o Thiago para ele respeitar o futebol. Aí ele pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte... Se o Atlético vencer por menos de 5 a volta... 7 gols. Foi 7? 7. Eu tô sendo bonzinho com você e você se queima. Não, eu sou Por honesto. menos de 7, Tá falando mentira, por Diego. menos de 7, eu te pago o almoço. Ele me deve até hoje, porque ficou 3-1. Não pagou? Ficou pagar 3 esse a 1 almoço o essa jogo. semana. Ficou Promessa 3 a 1 o jogo e o cara bobo com um a menos. Ô, Guto, põe os dois na tela pra mim, por favor. Deixa eu só... Promessa minha, eu vou só pagar tirar isso isso a limpo aqui. Como é que tá, então, Elton? Só um detalhe. Então, houve uma aposta que não foi paga. Houve uma aposta que não foi paga, isso o ano passado. Tá rindo por quê, irmão? Dormiu com o Bozo? O ano Eu tô passado. rindo do como é que o discurso é moldado conforme o interesse. não. São fatos, irmão. Ontem, quando eu falei que ele tinha apostado no América como favorito e tripudiei das apostas do Elton, sabe o que ele fez, né? É superstição? No dia seguinte, veio a cavalo. Peraí. Veio a cavalo, voltou. Peraí. Ele voltou usando Peraí. a superstição a favor Peraí, dele. eu não usei superstição. A favor dele. Peraí, você não Ele tem tá usando a superstição Você a tá favor entendendo dele. sentido de palavras? Sentido de palavras? Porque o que eu disse ontem foi que você pegou eu falar o América é o favorito. Não Aí gagueja você não, pegou e irmão. falou assim, olha aí, torcedor do Cruzeiro, se ele tá falando que o fulano é o favorito é porque vai dar errado. O ano passado, o que você fez foi uma afirmação que o Atlético passaria com 18 pontos na segunda Já tá fase, mudando o assunto? Sendo que a primeira Já tá fase... mudando o assunto. Não era do cara bobo, a gente tá falando do cara bobo. Agora Sim, a gente tá falando estamos- de outra coisa. Ué, você tá surdo, Que porque isso, eu já bicho, falei das duas impressionante. coisas. Eu tô impressionado com o Elton. Eu já falei das duas Aliás, coisas. Elton Novaes, olhando pra você aqui agora, eu estou esperando o favorito América na final do Campeonato Mineiro. Parece que vai ficar pra É 2025. Libertadores, irmão. Chaveamento de Mas Libertadores. mas eu tô fazendo o que ele fez comigo. Não, tá Vamos dizer louco. que é superstição. Possível. Cara, de verdade que ele não entendeu esse Não, negócio. ele não entendeu. Não, eu entendi, Então, assim, ué. o pessoal que tá em casa,
tire suas próprias conclusões. O Elton acho que o Atlético também vai seguimos o ser programa. eliminado agora. pode ser. Seguimos Se o você programa. apostou, tem que pagar. Não, já te falei, promessa minha. Faltaram datas, infelizmente. Eu adoraria ter pago antes. Faltou um momento papinho, pra gente hein? se Que encontrar e papinho, pagar o hein? almoço. Que Agora, papinho, faltou semana, mano. promessa. Que papinho. Faltou momento. Nessa aí a gente não pagar Faltaram almoço. datas. Pode Faltaram ser datas. hoje, não pode não? Nessa aí a gente não pagar. Podia ser hoje, mas você lembra o que você fez Pô, com a gente? agora a culpa é minha, Você lembra irmão. o que você fez com a gente? A culpa é minha. Você lembra o que Aliás, você fez com a gente? Tem isso? você, tem pro Elton, tem todo mundo, viu? A culpa. É verdade.